Fala, bolas de fogo! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Chegamos para mais um momento juntos em que vamos falar sobre o quê? Eu aí de novo, você já sabe o que fazer, se inscreve, entra no grupo e me segue. Chegamos para falar sobre semântica, que eu diria para vocês que é, sem dúvida nenhuma, um dos conteúdos mais deixados de lado, vamos dizer assim, com relação às bancas, mas que aparece em bancas como o Sebrasp, aparece muito em bancas como a FGV e várias outras bancas, ainda que às vezes de uma maneira um pouco disfarçada, tá? Então, a gente tem a mania de achar que semântica é só trocar palavra. Ah, pode trocar a palavra X pela palavra Y, sem que se tenha diferença semântica? Não é só isso, tá? Presta atenção, não é só isso. Bora lá. O que a gente vai ter? Vamos começar aqui, ó. Assinale a frase que mostra a presença de antônimos em sua estruturação. Opa. O que são antônimos? Os tios Antônios, como eu gosto de brincar sempre. Antônimos, obviamente, são palavras de sentido oposto, certo? Então, são palavras de sentido oposto. Palavras. Ao vento. Palavras. Então, ó, são palavras de sentido oposto no contexto. O que conta pra gente aqui agora, na hora que a gente está falando sobre a nossa construção de questões, é o contexto. Por que é o contexto? Porque, lógico, existem antônimos que são antônimos em qualquer ocorrência, bem e mal, certo e errado, tranquilo, isso aí não é um problema. Só que, normalmente, as questões vão trabalhar com um contexto, ainda que seja, como acontece aqui na FGV, é um contexto muito específico das frases, mas é contextual de qualquer maneira, tá? Vamos começar aqui, olha só. Para grandes males, grandes remédios. Olha só, presta atenção no seguinte. Esta aqui, nós vamos considerar como sendo a distratora, tá? Quando eu coloco o Dzinho ali, é a distratora. O que é a alternativa distratora? É aquela alternativa que vai causar treta na sua cabeça, beleza? Normalmente na FGV tem mais de uma, né? Mas é bastante comum que a gente só tenha uma. Por quê? Quando eu digo para grandes males, grandes remédios, a gente tem a tendência a achar que males e remédios são opostos dentro desse contexto. Mas eles não são. Por quê? Grandes remédios, neste caso aqui, é a solução para os males. Não é o oposto dos males, certo? Seria para grandes males, grandes bens, né? Grandes coisas boas, para um grande mal, um grande bem. Aí sim. Mas como dentro do contexto o remédio é a solução do mal, não é o oposto. Fechou? Pegou visão? Beleza. Aqui, a distância mais longa é entre a cabeça e o coração. Cuidado, tá? Porque cabeça e coração estão representando aqui, obviamente, a ideia de razão versus sentimento. Mas razão e sentimento não são opostos, eles são complementares, tá? Então, ó, cuidado com esses opostos, cuidado com a invenção de opostos, ok? Invenção de opostos. Sentimento e razão não são opostos, ok? Na verdade, não são mesmo, né? O oposto de racional é irracional. O oposto de sentimental é frio, por exemplo. Aí sim, tá? Depois do jantar, descansarás ou andarás 1000 passos. Descansar não é o oposto de andar. Na verdade, o oposto de andar é ficar parado, né? Mas não é o caso aqui. Descansará não está dizendo que você vai fazer o oposto de andar. Muito cuidado. Nesse caso aqui, qual é a percepção que a gente tem e a dica do Bola de Fogo para esse tipo de questão, principalmente quando o assunto é FGV? Dica do Bola de Fogo. Vá na resposta, presta atenção, ó, vá na resposta, digamos, mais lógica, certo? Vá na resposta mais lógica. Não deixe a questão em branco. Nós não anulamos questão, principalmente a FGV, não anula questão com facilidade. Além disso, durante a prova, não temos essa ideia. Fechou? Vamos ver aqui, ó.
Sabemos que tudo pode ser comum, ou extraordinário. Perfeito. Aqui nós temos a construção de oposição. Essa é a nossa resposta. Nossa resposta é letra D de domingo, quero te encontrar e desabafar todo o meu sofrer. Por quê? O comum é o contrário do extraordinário. Alguma coisa corriqueira é contrário àquilo que sai do corriqueiro. O extraordinário é aquilo que foge do comum. Então ele é o contrário, né? A vida marcada por elementos extraordinários são coisas que não são coisas que ocorrem de forma corriqueira, tá? Então aqui nós temos a construção de oposição. São antônimos. Aqui não tem a discussão. Eu gosto dessa questão, ainda que ela seja uma questão não tão fácil assim, né? Os médicos devem inserir fé e esperança nos pacientes. Para ser muito sincero aqui, diria para vocês que se a gente tivesse que chutar, nós estaríamos diante de palavras sinônimas. Então aqui nós teríamos os nossos queridos sinônimos. Fechou? Pegou a visão junto com bola de fogo? Então, bora que só bora. Vamos para mais uma questãozinha? Bora para mais uma questão. Vamos lá. Nessa questão nós temos o seguinte, agora é uma questãozinha do oposto daquilo que a gente acabou de ver, né? Então, ó, as frases a seguir mostram termos sublinhados e desses termos foram mostrados, presta atenção, ó, foram mostrados sinônimos. Quando a gente está dando aula de sinônimo, a gente ensina que existem sinônimos perfeitos, assim como antônimos, e sinônimos e antônimos contextuais. Contudo, entretanto, todavia, quando a gente para pensar mesmo, a existência de sinônimos perfeitos é muito pequena. Então, por isso que a gente sempre vai olhar para onde? Para dentro do contexto, principalmente com relação aos sinônimos, tá? O contexto é essencial. Então, ó, o contexto é essencial. Se eu digo, por exemplo, ó, a demissão é um dos meus medos e vivo sonhando com esse monstro, ó, sonhando com esse monstro. Nesse caso, monstro e demissão não são sinônimos se a gente tirar desse contexto, né? Mas aqui dentro, ambos são o quê? São sinônimos contextuais, certo? Então presta atenção, ó, são sinônimos contextuais. Presta muita atenção, bola de fogo, tá? São sinônimos contextuais. Bora que só bora, bora que só bora. Vamos junto resolver as questões. Gatos são peritos em conforto. Diz aí, eu entendo bem. Gatos são especialistas em conforto? Perfeito, porque aqui, ó, nós temos sinonímia. No contexto é isso, né? Ser perito é ser especialista. Nem sempre ser especialista é ser perito, tá? Por isso que eu estou dizendo para vocês que o que interessa para a gente é o contexto. Não se perde tentando encontrar esse tipo de relação fora do contexto, porque a gente está falando de prova. Prova é contextual, ok? É praticamente impossível olhar para um pinguim e sentir raiva. É objetivamente impossível? Não, né? Nossa resposta, então, vai ser realmente letra B de quê? De sou eu, bola de fogo, e o calor tá de matar, certo? Então, sou eu, bola de fogo. Aqui, ó, objetivamente, não tem sentido, não é sinônimo. Não tem nem como ser, galera. É praticamente impossível, é totalmente não, também não seria um sinônimo. É quase sempre impossível, talvez, né? Um cão nunca demonstra intolerância quando escolhe um dono. Um cão nunca demonstra rejeição. Perfeito. Porque intolerância aqui, ó, tem sentido de rejeitar. Tem sentido de não querer, né? Não é cuidado, né? Porque aqui não é aquele sentido de intolerância religiosa, por exemplo. Vimos até pegadas de onça, mas felizmente não chegamos a encarar a fera. Encarar
é claramente enfrentar. Beleza? Perfeito, né? Porque se você está encarando a fera, ou seja, se você se depara, se eu dissesse, mas não chegamos a encontrar a fera, ok. Enfrentar não precisa ter uma noção de embate, não precisa ter uma noção de puxou a faca e falou, vem pra cima de mim, dona onça. Não, tá? Encarar e enfrentar, por exemplo, vamos precisar enfrentar o júri. Não quer dizer que a gente vai se degladiar com o júri, mas nós vamos encontrar esse júri, tá? Não acho justo que minha cachorrinha ande solta por aí. Não acho correto, perfeito, né? Então, realmente, nossa resposta nesse caso é letra B. Sempre olhe para o contexto, tá, galera? Ó, sempre de olho no lance, de olho no contexto. Fechou, bolas? Bora que só bolas? Bora que só bora. Próxima questãozinha, vamos lá. Na próxima questão, nós temos o quê? Assinale a frase em que o termo sublinhado está retomado por um hiperônimo e não por um sinônimo. Vou ser muito sincero que das bancas de concurso, pelo menos nos últimos tempos, essencialmente a FGV faz isso, tá? É essencialmente a FGV. Por quê? O que é um hiperônimo? Você vai pensar basicamente o seguinte. O hiperônimo é como se fosse o conjunto. Um conjunto de coisas, de elementos, de seres. Dentro desse conjunto, eu coloco o quê? Seres que pertencem a esse hiperônimo. Dá um exemplo simples, olha só. Imagina que eu tenho aqui a ideia de animais. Certo? Aí eu venho aqui, ó, e faço assim. Cães. Cães, não, né, vai? Cães. Cães. Gatinhos. Gatos. Sapos. Certo? Presta atenção no seguinte. Cães, gatos e sapos pertencem ao conjunto de animais. Nesse caso, animais é o quê? Hiperônimo. Cães, gatos e sapos, neste caso, são hipônimos, ou seja, pertencem ao hiperônimo. Hipônimos, certo? De animais. Hiper é amplo e hipo é contido, né? Assim, é menor, grande e menor. Por outro lado, ou como eu gosto de dizer, by the other side, se eu imagino o seguinte, ó, cães. Aí eu venho aqui e digo assim, beagles, caramelos e, sei lá, huskies. O que a gente já tem? O que a gente tem agora, ó? Aqui são hipônimos e aqui o hiperônimo. Hiperônimo, certo? Por quê? Beagles, cães e piripipis cabem dentro, beagles, caramelos e piripipis cabem dentro de cães. Então, é isso, é o conjunto, é o macro, certo? É isso que a gente tem que ficar atento para esse tipo de coisa. Aqui eu vou olhar se é sinônimo ou não. Vamos ver. Todos reclamam de mudanças na Constituição, pois, na verdade, ninguém quer saber de reformas. Então, aqui não é a nossa resposta. It's not our answer. Eu sou muito falante de inglês, gente, sou quase um falante nativo de inglês. Eu já tive um aluno que reclamou, vocês acreditam nisso? Disse, Wagner, você dá aula de português e não de inglês. Só que eu tô brincando, gente, pelo amor de Deus, né? Então aqui a gente vai entender o seguinte, ó. A palavra reformas, o que vai acontecer, ó? Reformas, no contexto, é o quê? Sinônimo de mudanças. Então, ó, sinônimo de change, mudanças. Certo? O contentamento do artista era imenso e sua alegria contaminou todos os presentes. Também não é a nossa resposta, porque alegria é claramente, nesse contexto, ó, sinônimo
de contentamento. Porque contentamento vem de contente, né? Contentamento. Porque contentamento vem de contente. Então, ou seja, a alegria está no coração. Fechou? Pegou visão. Então, segue com bola de fogo. Tomava o cão, gente. Tomei uns negócios aqui. Há quem compre muitas frutas por preço baixo. E há quem pague por esses produtos 7 vezes mais. É a nossa resposta, né? Ó, caraca, moleque, que dia que é isso? Por quê? Produtos inclui frutas. Inclui frutas. Se a gente pensar esses, todo esse elemento aqui retoma frutas. Ok. Mas produtos sozinho é o hiperônimo. Porque dentro de produtos eu vou colocar leite, pão, frutas, vegetables, carne, frango, beleza? Ração de cachorro do doguinho, essas coisas todas. Tudo bem? Os quadros dos artistas populares ficaram o quê? Expostos. Ficaram expostos por toda a manhã. Mas poucas pinturas, opa, perfeito, ó, foram vendidas, né? Então não nos serve como resposta, porque pinturas, a quinta série não aguenta, é sinônimo contextual, sinônimos, é sinônimo, perdão, será que vocês pegam essa referência? De quadros. Para pegar essa referência tem que ouvir um podcast chamado Medo e Delírio em Brasília, talvez vocês não conheçam. O abajur era antigo, de modelo francês, e a luminária, luminária, tinha ficado esquecida no porão por anos. Basta você lembrar da Bela e a Fera, né? Que tem o Lumière, que é o mordomo, né? Então aqui, ó, luminária, neste caso é o quê? Neste caso, tá, gente? É sinônimo de lâmpada. Mentira. De abajur. A ideia que eu quero que você trabalhe aqui é a seguinte. Por exemplo, luminária nem sempre será sinônimo de abajur, porque se eu estou falando aqui da lâmpada aqui de riba, aqui, né, do spot de luz do meu quarto aqui, por exemplo, do meu estúdio, que inclusive deve passar por reforma. Estamos vendo aqui o que vai acontecer. Estou alugando aqui a casa da frente para fazer de estúdio, gente. Estamos doidos. Porque é uma casa pequenininha, tenho 2 quartos, eu quero fazer um escritório. Então, ali eu também posso chamar de luminária. Mas dentro desse contexto, luminária está retomando quem? Abajur. Então está sendo retomada pelo quê? Por sinônimo. Dentro dessa questão, só para a gente poder fechar e passar em frente, porque eu falo mais do que a boca mesmo e você já sabe, nós estamos diante, se eu estou falando sobre retomada, retomada é, presta atenção, ó, coesão textual. Evita que nós tenhamos o quê? A repetição de palavras. É a famosa coesão referencial, tá? Que é aquela coesão que fala sobre a retomada de palavras. A outra forma de coesão, que é sequencial, tem a ver com conectivos. Bora que só bora. Bora para a próxima. Vamos lá. Assinale a frase abaixo em que houve troca indevida entre os verbos costumar e acostumar-se. Presta atenção, ó. Costumar tem a ver com o fato de ser o quê? De ser normal. Ser, ser normal a ocorrência. Por exemplo, eu costumo gravar pela manhã. Beleza, ou seja, eu gravo pela manhã repetidamente. Eu me acostumei a gravar pela manhã, é diferente. Porque aí quer dizer que eu transformei alguma coisa em normal. Acostumar-se leva ao costume. É transformar, presta atenção, ó. É transformar algo em costume. Vou ser muito sincero que essa construção aqui dessa questão, meu Deus do céu, é uma construção da mais maluca da vida. Da mais maluca da vida. Tá? Por quê? O cara vai
dizer que o Machado de Assis errou, né? Não é fácil não, minha gente. Não é mole não, meu povo. Certo, meu bola de fogo? Preste atenção aqui junto comigo. Bora que só bora? Bora que só bora. Vamos lá, vamos resolver isso aqui, porque o cara disse que Machado de Assis errou. Vamos ver? Bora junto. Félix refletiu algum tempo, como quando os olhos se vão acostumando, presta atenção, ó. Se vão acostumando à meia luz de um sítio e começam a distinguir pouco a pouco os objetos. O espírito do médico entrou a recordar e a examinar todos os incidentes daquela fatal manhã. Não nos servirá como resposta, certo? Porque se vão acostumando é que vão tornando algo normal, certo? Então aqui, ó, uso correto. Porque não é um costume já, tá? Meus olhos costumam demorar a acostumar com a luz. Olha só que doideira essa frase, né? Vou até escrever aqui para vocês pensarem, ó. Meus olhos costumam demorar a se acostumar. Inventei isso agora, gente, ó. Com a luz. Eu já resolvi essa questão em uns 33 concursinhos diferentes. Mas vocês são especiais. Ah, Wagner, você fala isso para todas. É verdade. Vamos lá, galera. Desaprendemos a sofrer quando nos acostumamos a gozar. Quinta série não aguenta quase, mas aqui, ó, gozar no sentido de aproveitar, tá, gente? Cuidado com esse verbo aqui, ó. Não quer dizer somente um prazer sexual. Os homens costumados a mandar, certo? E ser obedecidos, tornam-se depois impacientes e furiosos quando contrariados. E agora, minha gente? E agora? O que a gente vai pensar? Os homens que normalmente mandam, tá? Então aqui, ó, a gente é que usa errado. Não é acostumados. Ainda que hoje já se consagrou, né? Mas porque acostumados, ou costumados, ou o que quer que seja, não importa, vem do verbo costumar. Certo? Por quê? Não é, ele já tem aquilo como normal, né? Aí eu diria que aqui a gente tem uma locução ali, né, verbal, mas percebeu a diferença? Que é costumados é algo de costume. Ele já tem isso, eles não estão transformando algo em costume. Quando um povo soberanizado se acostumou, perfeito, impunemente, ao perjúrio, ingratidão e traição, é dificílimo reduzi-lo à lealdade e obediência às autoridades supremas do Estado. A anarquia é o seu elemento predominante. Então, tá certíssimo, né? Se acostumou, ou seja, que tornou não, né, velho? Eu ia quase ser um transformou, né? Aqui, ó, que tornou costumeiro. Palavra bonita também, costumeiro. Certo? Então, nossa única resposta possível vai ser letra E de quê? De eguinha, pocotó, 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 pocotó. Minha eguinha, pocotó, 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 pocotó. Ah, pocotó, 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 pocotó. Por que que aqui está correto? Porque tornou realmente costumeiro, certo? Beleza? Pegou visão aqui todo mundo conseguiu entender sem problemas, massa. Vamos ver a última alternativa aqui mesmo, ó. A eloquência consiste em simbolizar a natureza por palavras que representem os seus fenômenos e excitem os mesmos sentimentos e emoções, que acostumam ocasionar, não, que costumam, né, que corriqueiramente ocasionam, né, nos viventes racionais. Então aqui, ó, realmente este uso não pode ser o acostumar porque já é costume. Não é algo que está sendo transformado ou que foi transformado em costume. Pegou visão? Bora que só bora. Última questãozinha, vem junto comigo, vamos junto e misturado. Vamos lá. O Papa Leão 20 foi
péssima essa. Leão 13, que 23, mas tá doido. Gente, eu vou só contar uma história pra vocês. Eu tenho um amigo, que hoje é padre, inclusive, eu acho que ele sofre bastante com isso. Um amigo de infância. A gente se conheceu na 8ª série, 9º ano, e estudou junto nono, primeiro, e se tornou muito amigo, né? Assim, tanto é que eu fui uma das pessoas, quando a pessoa vai virar padre, a gente escreve cartas de recomendação falando sobre a pessoa, né? Assim, sobre as características que a pessoa tem. Eu fui uma dessas pessoas que escreveu para ele. Ele não sabia ler número romano. Então, quando a gente estava na aula, eu sou de uma época que os professores adoravam mandar a gente ficar lendo, não sei se vocês já viveram isso, né? Mas vamos lá, cada um lê um parágrafo. Ele contava os parágrafos quando, principalmente na aula de história, né? Quando tinha número romano, ele me perguntava, eu traduzia, e é óbvio que altas vezes eu zoei com ele até a morte, né? Dizendo o número errado, né? Mas é só isso que eu queria dizer. Então, o Papa Leão XIII declarou: preferível é andar com mais vagar por caminho direito que com pressa por caminho não trilhado. Sobre o significado ou a estruturação dessa afirmação, assinale a opção adequada. Vamos dar uma olhada? Presta atenção, olha só. O termo com mais vagar é antônimo de com pressa. Perfeito, né? Porque assim, ó, se é preferível isso a isso, se eu prefiro essas duas ideias, é porque, obviamente, dentro desse contexto, elas são opostas, né? No contexto, são opostas. Porque se elas não fossem opostas, qual seria o sentido? Né? Por que eu vou preferir uma à outra, sendo que elas não têm ideias diferentes? Aí não é uma preferência. Né? Assim, nesse caso, a gente vai perceber que no contexto elas são opostas. E é exatamente essa a ideia. O que a gente tem que tomar muito cuidado aqui? Ó? O termo por caminho direito é antônimo de por caminho não trilhado? Não, porque por caminho direito é a ideia de um caminho certo, correto, vamos dizer assim. E caminho não trilhado não é um caminho incorreto. É, na verdade, a ideia do seguinte: é mais fácil andar por aquilo que você já sabe que vai, né? Quando você já sabe o que vai encontrar, do que andar por alguma coisa que vai te trazer uma surpresa. Mas não significa dizer que essa surpresa é ruim necessariamente, né? A gente não tem essa visão aqui, tá? A frase do Papa mostra a vantagem da experiência sobre a inexperiência? Não, não é experiência. Tá? Porque pessoas inexperientes podem acabar andando por caminhos não trilhados. É escolha do caminho. Tá? A frase mostra valores cristãos como prioritários na vida. Não, cuidado, tá, gente? Ainda que seja uma frase de Papa, que seja frase de um Papa, não tem teor, sozinho assim, ó, não tem teor religioso. É mais moral do que religioso, ainda que a gente possa misturar, tá? A representação simbólica de caminho não trilhado equivale a caminho do pecado? Não, porque, ó, caminho não trilhado é aquele em que não sabemos o que nele encontraremos. Certo? Então, se nós não sabemos o que nele encontraremos, necessariamente eu vou encontrar o pecado? Não, né? Então, realmente, nossa resposta é letra A de quê? Amar a pets, amar até. Eu adoro um forrozinho também, gente. Pagode ou forró. Bora que só bora? Bora que só bora. Você já sabe aí, ó. Se inscreve. Opa, fi, volta. Volta, fi, ó. Ó, se inscreve, entra, segue. Beleza? Bora que só bora. Bora que só bora. Um beijo, um queijo. Valeu demais, galera. E eu tive que fugir. A gente se vê na próxima e última parte desse nosso aquecimento. Vamos junto? Vamos junto e misturado.